Comprei essa cômoda antiga em um bazar por $25. Em casa, analisei e pensei no design. O primeiro passo foi remover duas das gavetas para abrir a seção esquerda. Só isso já começou a mudar completamente o visual. Em vez de uma cômoda, imediatamente começou a parecer mais com um móvel embutido. O próximo passo foi o tampo. O tampo original não combinava muito com o novo design, então precisei cortá-lo e remodelá-lo. A partir daí, eu estruturei o interior e adicionei lambril ao painel traseiro. Esse detalhe fez uma enorme diferença. Isso deu profundidade e personalidade à peça, fazendo a peça parecer proposital e não como se algo estivesse faltando. Depois disso, passei um bom tempo lixando tudo com lixa 100. Assim que tudo estava lixado e limpo, apliquei o primer em toda a peça. Comecei pelas gavetas e laterais, usando tinta spray para atingir os pequenos sulcos. Na parte de cima, apliquei um primer cinza resistente, ideal para o acabamento escuro posterior. Essa etapa é essencial, principalmente com móveis antigos. Depois veio o acabamento, a parte divertida. Usei tinta de alta qualidade e apliquei com cuidado. Não tive pressa nessa parte. Eu queria um acabamento liso, quase como um espelho. Então, apliquei várias demãos e lixei levemente entre cada uma para manter tudo uniforme e limpo. Depois que a tinta secou, coloquei puxadores novos em todas as gavetas, e assim, essa cômoda de brechó de $25 foi completamente transformada em um banco personalizado. Nem parece mais o mesmo móvel. Outro dia, dirigindo pela estrada, vi uma cadeira largada de graça. Só havia uma, mas tive uma ótima ideia. Primeiro, vou remover o suporte do encosto. São só 2 parafusos e foi fácil de tirar. O próximo passo é pegar minha ferramenta oscilante e cortar a parte de trás do encosto. Depois, usarei uma furadeira para perfurar onde o assento estava preso. Vou remover o tampão, mas quero manter o buraco porque tenho uma ideia para ele. O próximo passo é pegar uma lixa 80 e lixar a parte de cima do assento porque vou tingi-lo novamente. Depois que isso estiver feito, vou passar para a lixa 220 para deixar com um acabamento bem liso. O próximo passo depois disso é usar o que chamam de broca Forstner. Essa broca Forstner vou usar do mesmo tamanho do furo que já tinha feito, medir 5 polegadas para baixo dos 2 lados e começar a furar. Com a broca Forstner você não deve forçar muito, mas balançar de um lado para o outro para conseguir um furo bonito, perfeito e sólido. Depois que eu fizer isso e limpar o pó de serra, já está pronto para usar. Também vou pegar uma broca Forstner de meia polegada e começar a furar em alguns locais já marcados. Mas talvez você não tenha percebido que eu cometi um erro. O furo do lado esquerdo ficou um pouco perto demais da borda, mas eu tenho uma solução para consertar isso e fazer funcionar. Vou pegar o pó de serra que saiu quando eu furei. Vou colocar em um copo. O pó de serra é da mesma madeira que eu usei quando fiz os furos. Misturando cola de madeira, vou deixar tudo parecido com uma massinha, tipo Play-Doh. Depois, vou pegar isso aqui, depois de colocar um pouco de cola de madeira no buraco e misturar tudo, vou pegar essa massinha que eu fiz e vou preencher o buraco que eu quero tampar. Vou colocar isso com o palito de picolé e nivelar. Depois, deixo secar por cerca de 1 hora. Enquanto isso, vou pegar as pernas e todos os suportes e vou passar um primer neles. Vou aplicar primer branco, esperar secar por 2 horas, usar tinta própria para armário para um acabamento liso e aplicar 2 demãos. Como pode ver, já está ficando ótimo só com a primeira demão. Agora vou lixar o tampão removido. Depois vai ficar excelente. Quando tingir a madeira, vai ficar incrível. Antes quero usar um condicionador para a madeira antes de tingir. O que isso faz é que eu vou passar esse produto em toda a parte de cima do assento e lhe evita que a madeira fique manchada ao tingir. Isso é algo que você definitivamente deve aplicar e deixar secar por cerca de 1 hora. Depois que isso estiver pronto, vou pegar um stain na cor ébano e começar a aplicar. Vou seguir o sentido dos veios da madeira, mas também garantir que o produto penetre bem com o pano. Uso pano, não pincel, pois acho que dá um acabamento mais limpo e bonito. E depois que isso secar durante a noite, vou usar um pouco de poliuretano para dar um bom acabamento nisso aqui. Ele cria uma camada bonita e também oferece uma boa proteção. Após tudo pronto e seco, pegarei uma corda de 1 polegada e enrolarei fita na ponta para passá-la pelos 2 buracos maiores de cada lado. Depois que eu empurrar a corda lá para dentro e conseguir o comprimento perfeito que eu quero, vou dar um nó em cada lado e depois vou cortar o excesso. Vou fazer o mesmo com os buracos menores.
Depois vou pegar uma lixa e dar uma desgastada nas pernas, só para dar um visual mais rústico. Estou adorando como isso está ficando. Agora olha só, vou colocar isso na porta da frente. Olha só essas cordinhas de sisal e todo o acabamento perfeito, ficou incrível e é ótimo para segurar um vaso de planta, qualquer coisa que eu quiser colocar ali. Acho que ficou lindo. Encontrei essas cadeiras lindas na calçada de graça e coloquei no meu carro para o meu próximo projeto. Primeiro removi as almofadas dos assentos e limpei bem as duas. Depois, com um bloco de lixa, lixei levemente todas as superfícies, apenas para tirar o brilho. Depois, alinhei as cadeiras com 30 centímetros de distância entre elas. Cortei algumas tábuas de 5 por 10 centímetros, fiz furos de bolso em cada extremidade e conectei as duas cadeiras. Mede o comprimento do assento e cortei tábuas de pinho com cerca de 2 centímetros de espessura no tamanho adequado. Usei 3 tábuas de 2,5 por 15 centímetros para o assento. Arredondei as bordas e lixei até ficar liso com uma lixa de grão 120. Depois de tirar o pó, tingi a madeira com um stain cinza para áreas externas na cor nogueira. Depois, apliquei primer branco em spray de forma uniforme nas cadeiras. Depois que o primer secou, apliquei várias camadas dessa tinta bege clara, que serve tanto para ambientes internos quanto externos. Depois que estava seco, coloquei o assento de madeira por cima e prendi usando parafusos por baixo. E aí está, um banco moderno feito de cadeiras antigas. Ideal para dar charme à varanda, aconchego ao deck ou criar um espaço de relaxamento no quintal. Vi essa cômoda no Facebook Marketplace e resolvi restaurá-la. Trouxe para casa, coloquei no papelão e vou começar o trabalho. Primeiro passo, remover as 3 gavetas de cima, não vou usá-las. Quero um espaço aberto, mantendo as 2 gavetas de baixo. Preciso tirar as ferragens das 3 gavetas de cima para transformar em prateleiras e guardar os puxadores. Em vez de comprar puxadores novos, por que não reformar esses também? Vou tirá-los, mesmo que não use todos, e vou pintá-los. Primeiro, coloco-os no papelão para aplicar o spray. É melhor usar 2 ou 3 camadas finas do que uma grossa, pois assim a tinta não escorre. Depois, enquanto isso está secando, é hora de limpar as gavetas e o próprio armário. E eu preciso passar um primer. Isso é importante. O primer ajuda a tinta a aderir. Assim a tinta não descasca depois. Vou pegar as gavetas, passar uma boa camada de tinta com o rolo de espuma e também vou fazer isso no próprio armário, tanto por dentro quanto por fora. Enquanto seca, vou construir as 3 prateleiras que preciso. Usei pedaços de compensado que tinha em casa e cortei. Era um pouco grosso demais, mas funcionará bem. Assim que eu instalar as prateleiras, vou pintar o próprio armário e usar uma boa tinta branca para armários. 2 ou 3 demãos vão dar conta do recado. Mas quando se trata da gaveta, vou usar uma tinta cinza para armários. Quero que ela se destaque e dê um efeito bicolor, então vou pintar ela também. Essa só precisou de 2 demãos. Agora, aqui está o segredo de todo esse projeto. Vou construir novas portas para o próprio armário. Usando uma tábua de 1 por 3, vou cortar essas peças ali, fazer 2 delas e juntá-las. Também vou marcar onde vou unir as peças. Vou usar meu prático gabarito Kreg. Eu adoro essa ferramenta, é ótima. Posso furar com ela para usar parafusos ocultos. Olha só, depois de furado, é ali que os parafusos vão. Dá um acabamento bonito e profissional. Vou passar cola nas bordas, juntar essas peças e posso prendê-las com sargentos, mas olha só isso. Ao montar as peças, coloco alguns parafusos e uno tudo com eles. Também é possível usar pinos de madeira para esconder as junções. Essas gavetas também serão pintadas de cinza. Após secarem, vou colocar tela de galinheiro no verso das portas. Usarei minha grampeadora pneumática para prender tudo. Depois, posso colocar ao redor e ficará ótimo, mas queremos garantir que esteja bem fixado. Vou passar por toda a borda para garantir que fique firme e esticado. Agora vou instalar o puxador pintado ali. Já está ficando ótimo. O mesmo vale para as gavetas. Não ficou melhor com tudo pintado? Vou instalar, garantir firmeza e depois colocar as dobradiças nas portas. Essas de 1,5 polegadas funcionam perfeitamente. Coloque isso, leve o armário para dentro e então vou instalar as portas direto ali. Você lembra como esse armário era antes? Pois é, aqui está. E olha aquele fardo de algodão. Eu adoro essa decoraçãozinha ali. É ótimo transformar isso em uma despensa de cozinha no estilo farmhouse. Eu adorei como ficou, especialmente com o branco e o cinza.
Espero que isso tenha inspirado você a reaproveitar seus próprios móveis sempre que tiver uma chance ou pegar aqueles móveis do Marketplace para reformar e transformá-los em uma obra de arte. Obrigado por assistir ao Home Talk e a gente se vê na próxima.